irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35. É um texto onde Jesus acalma a tempestade, né? Muita gente já conhece o texto, logicamente. Então diz assim, Marcos, capítulo 4, versículo 35. Antes de eu ler o texto, só para que você entenda, tem ali algumas parábolas. Antes desse texto, tem algumas parábolas. Parábola eram histórias que Jesus contava para explicar os valores do reino dele aqui na terra. Então ele usava coisas do cotidiano das pessoas para explicar o reino do céu. O reino que Jesus veio para estabelecer. Então, antes de eu ler o capítulo 4, versículo 35, Jesus estava falando sobre algumas parábolas. A parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E ele foi falando com os discípulos, ensinando, até que chega um momento que diz assim, agora eu vou ler o versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Esse outro lado era referente ao mar da Galileia. Esse mar da Galileia, ele chamava mar, mas ele não era o mar. Era dado esse nome por causa da extensão dele. Né? É um rio de água doce, né? Um lago, enfim, no seu nome exato. Mas a Bíblia chama de mar da Galileia. Ele tinha uma extensão de 22 quilômetros por 14 quilômetros de largura. Então, assim, era muito grande, portanto, o nome Mar da Galileia. Né? Era um local, uma região cercada por grandes montanhas, né? Montanhas de até 300 metros, e tinha ao fundo um monte muito conhecido chamado Monte Hermon. Esse Monte Hermon era um monte muito alto, que a ponta do monte ficava praticamente o ano todo congelada, com neve. Então, assim, esse local onde Jesus chama os discípulos para navegar, era um local que era famoso por conta das tempestades. Porque essas montanhas, com o ar frio lá em cima, quando choca com o ar quente aqui de baixo, aconteciam as tempestades. Como era um lago muito grande, né, uma região com um lago grande de, como eu já disse, 20 e poucos quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Então, esse choque gerava uma, né, a Bíblia chama de tempestade, mas é quase que um tsunami, né, vamos dizer assim, de forma reduzida, logicamente. Né? Então, a Bíblia fala que Jesus estava com os discípulos, ele estava caminhando e ensinando as parábolas. Como eu disse, o grão de mostarda, olha, o grão de mostarda é a menor semente. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, nossa, você vai fazer um estrago. Jesus vinha falando com eles. Até que chegou um momento que Jesus falou o quê? Olha, está anoitecendo, então sai daí e vamos passar para o outro lado. E a multidão? Deixa a multidão aí, é o que está escrito no versículo 36. Deixando a multidão, eles o levaram, que é Jesus, no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Amém. Então você vê o texto que está acontecendo, como eu disse, era um dia normal na vida dos discípulos junto com o seu rabino. Hoje não é comum ter os discípulos e o rabino, mas naquela época era comum e eles estavam num dia normal. Até que ao anoitecer já não era de costume,
porque naquela época não tinha luz elétrica, então não tinha lanterna no celular, nem celular tinha. Então era comum que as pessoas começavam o seu dia de trabalho muito cedo, mas também parava muito cedo. Então eles começavam cedo para aproveitar a luz do sol. E quando o sol se punha, não tinha mais o que fazer, porque não se enxergava. Tinha apenas lamparinas, né? Era luz improvisada. Interessante que Jesus, ao anoitecer, quando todo mundo está indo descansar, ele fala, não, para a gente não acabou ainda o dia. Vamos todo mundo subir num barco, que eu vou atravessar com vocês para outra margem. A outra margem era, no mínimo, 14 quilômetros. Não tinha motor, era no remo. Todo mundo se arruma, fala, tá bom, o rabino falou, Jesus falou, vamos para lá. Eles entram no barco e começam então a movimentar-se. A Bíblia fala que Jesus foi lá para a popa, a parte de baixo da embarcação, e dormiu. Mas não é que ele cochilou, não. Porque a Bíblia fala que ele pôs a cabeça num travesseiro. Quer dizer, ele estava programado de dormir. Porque cochilar é uma coisa. Você está lá no horário do seu almoço, você inclinou um pouco a sua cadeira, arrumou um papelãozinho ali, né? Colocou a cabeça, debruçou, você tira um cochilo. Mas assim, é um cochilo rápido. Se tiver um barulhinho, alguma coisa, você desperta. A Bíblia fala que era noite, não era hábito eles saírem, e Jesus falou, não, nós vamos sair. Colocou 6 para um lado, 6 para o outro, todo mundo remando, e Jesus fez o quê? Não é cochilar, não, é dormir. Aí o texto fala que, tudo bem, né? Jesus tem crédito com os discípulos. Já tinha multiplicado o pão. É o Filho de Deus, né? Então vamos remar aqui, o homem está dormindo, está tudo certo. Eles não reclamam. Mas até que acontece algo. Tempestade. À noite. O mestre dormindo. Os discípulos ficam apavorados. Isso porque, assim, no mínimo 4 dos 12 eram pescadores. Eles tinham costume, hábito de pescar. Não é nem costume, era a profissão deles. E a Bíblia diz que todos ficaram atormentados, porque não era uma tempestadezinha, não era uma garoa, não era uma ondinha, não, a coisa estava brava. Você vê que interessante, eles estavam num dia normal. Jesus falou, vamos passar para o outro lado, era passar para o outro lado, vamos para lá. Mas no meio do caminho veio o quê? Uma tempestade. Você sabe, isso aqui é uma lição para nós. Qual que é o primeiro ponto dessa lição que eu quero que você entenda? Que as tempestades da vida são inesperadas. Você não espera pela tempestade. Puxa, mas era só um investimento. Era só passar para o lado de lá da margem. Era só mudar de emprego. Eu pensei que não ia dar nada disso. Era só um pulo da cachoeira. Puxa, a vida deu um problema aqui, caiu de mau jeito. Era só lavar o quintal. É a tempestade da vida. Era só um fim de semana na praia, furou o pneu, o carro rodou. Tempestades são assim, são inesperadas. Você já passou por uma tempestade inesperada na sua vida? Às vezes você está até passando. É exatamente o que está acontecendo aqui. No meio do lago, não era para estar acontecendo nada daquilo, mas veio no momento que eles não esperavam, no momento que, se eles avaliarem, eles falam, mas o que nós estamos fazendo aqui? O que Jesus foi arrumar de mandar nós passarmos para o lado de lá da margem? É importante que você entenda que as tempestades da nossa vida não mandam recado, não mandam um e-mail. Se prepare, o dia mau está chegando. Em contagem, 5, 4, chegou o dia mau. Não, a tempestade vem quando você menos espera. Você sabe outra coisa interessante? Que a tempestade, elas são perigosas. A Bíblia fala que eles estavam apavorados, com medo. Porque a água que estava do lado de fora do mar, estava entrando para dentro do barco. Você sabe, o problema não é que você vive num país que tem muito problema. O problema é quando o problema começa a entrar dentro do seu barco. É igual quando você está dentro de um barco navegando. Você olha aquela imensidão do mar, está tudo bem, é grande. Você não dá conta de vencer. O problema é quando o mar começa a entrar dentro do seu barco. Então, você sabe, quando a gente olha para a vida do vizinho, para a casa do vizinho e vê os problemas dele, você fala, nossa, que dificuldade.
mas tudo vai bem se a água do vizinho não entrar dentro do seu barco. O problema é quando a água entra do seu barco. Então você vê uma família tendo uma dificuldade financeira, um casal tendo um problema conjugal, você fala, ixi, que difícil. Alguém perde um ente querido, você fala, nossa. Você recebe a mensagem, olha, o pai da fulana de tal faleceu. Como é que você fica? Puxa vida. Oh, meu Deus, você faz assim, não faz? Mandar uma mensagem, aí você manda uma mensagem, né? Você está ali naquela correria, aí você para, concentra. Estou mandando a mensagem aqui para dizer que eu sinto muito. Tempo difícil, mas vai passar. Não é assim que você faz? Você vai lá no velório. Você chega lá e você olha, você chega com cara de pesar. É isso que espera de você que vai no velório, viu, gente? Ninguém espera que você vai num velório. E aí, mano, quanto tempo? Só se encontramos nesses lugares, hein? Precisa parar desse negócio. Não, a pessoa espera que você chegue, no mínimo é isso. Aí como é que você faz? Puxa, homem bom, né? Esse mundo perde uma pessoa, né? Você nem sabe. Oh, meu Deus, terrível. Como é que foi? Aí daqui a pouco, como é que você está? Você entrou no seu carro, meu amigo. A vida segue, é ou não é? Ou você fica assim, nossa, acho que eu nem vou fazer mais nada esse mês. A mãe do meu amigo faleceu. Você fica assim? Por quê? Porque é água, mas não entrou no seu barco. É a história dos discípulos aqui. Eles entraram no barco e estão passando para outra margem. Está tudo bem. O problema é quando a água do mar começa a entrar no seu barco. E você quer saber de uma coisa? Em algum momento a água vai entrar. Em algum momento, por quê? Porque é inesperado. Mas são perigosas, é uma ameaça. Você sabe, as tempestades, elas não são administráveis. 12 homens, eles não dão conta de administrar. Eles estão remando todos juntos. 1, 2 e... 1, 2 e... 1, 2 e... remando. Quando a tempestade vem, como é que acontece? Um já cai de joelho, meu Deus do céu, ajuda a gente. Não é para orar não, rema aí. Começa a remar, rema errado. Um rema para lá, outro rema para cá. Por quê? Porque as tempestades não são administráveis. São maiores que as nossas forças. De repente você está pensando, nossa, onde que vai chegar isso? Então você tem que ouvir. Espera que daqui a pouco você vai saber onde vai chegar. O problema era maior do que a capacidade dos discípulos. Assim como comigo e com você. São problemas que muitas vezes são maiores do que a nossa capacidade. Você tem alguma capacidade? Tem. Eu tenho alguma capacidade? Tenho. Mas são problemas maiores que a nossa capacidade. E você sabe, às vezes não é um grande problema, não. É um problema pequeno. Eu vou confessar para os irmãos, eu tenho 2 problemas. É quando eu estou com sono e quando eu estou com fome. É assim com você também? E eu tenho um problema maior, que é 3 filhos pequenos. Por quê? Porque quando eu estou com fome, eu tenho que pensar neles antes. E às vezes eu não penso. Eu confesso. Aí minha esposa me lembra. Como é que você come antes das crianças? Daí eu falo, é que eu sou maior que eles. Eu tenho uma necessidade maior de comida. E às vezes acontece também de a gente estar dormindo e uma nenezinha tão bonitinha tossir, chorar, às vezes vomitar porque engasgou com a tosse. 3 da manhã, com o termômetro a 8 graus de frio. Para mim é um baita problema. Para você pode ser outro problema e está tudo bem. Por quê? Porque essa água está entrando no meu barco, não está entrando no seu. E o seu problema parece pequeno para mim. Por quê? Porque não está entrando no meu barco. Mas é um problema. É inesperado, é cansativo, não dá para administrar, é um dia difícil que você está passando, é surpreendente. Você sabe, eles, como eu disse, navegar naquela época era como para nós andar de carro, porque não tinha carro. Então, se eles precisavam fazer alguma coisa, era de barco, principalmente na região onde Jesus cresceu ali. Então, é curioso por quê? Porque a tempestade transforma coisas domésticas em problemas ameaçadores. Era doméstico, eles andavam de barco direto.
Mas naquele momento se torna um problema. O comum se tornou indomável. Bom, eu apresentei para você todo o problema. Mas esse não era o grande problema ainda. O grande problema é, e diante disso tudo, Jesus está dormindo. Esse que é o ponto aqui da conversa. Por quê? Porque você já sabe, tudo que eu falei aqui não é novidade. A tempestade é inesperada, a tempestade é perigosa, a tempestade não é administrável, a tempestade são surpreendentes, problema simples se torna grande, o que era administrável agora se tornou incontrolável. Tudo bem, isso tudo você já sabe. Mas a pergunta é, como que eu concilio a tempestade com o sono de Jesus? Está entendendo? Mas Jesus não está vendo que nós estamos passando por isso aqui? Puxa vida, eu estava tranquilo na minha casa, cuidando da minha família. Ele fala assim, vamos passar para o lado de lá, à noite. A gente chega aqui, tá bom, né? Ele chamou. Aí ele pega e vai dormir no travesseiro ainda. Se tira um cochilo, né? Tudo bem. Mas dormir no travesseiro, eu imagino os discípulos olhando um para o outro e falando, e aí, o que nós vamos fazer? Daí eles falam, poxa, ir lá chamar é constrangedor, né? Jesus acorda. Então eu acho que eles começam a falar alto. Eita, que onda grande, hein? Ô Pedro, meu Deus do céu, ô Jesus, ajuda a gente. E Jesus estava dormindo. Aí Judas, né? Mas não tem dinheiro que pague esse sofrimento. E aquela loucura, e Tomé, que tinha pouca fé, começa a falar, acho que nós vamos morrer. E eles olham para o outro e falam, não, nada, o homem apagou. Então você sabe que o problema não é a tempestade. O problema é com o sono de Jesus. É quando você olha para a sua vida e fala, eu estou no meio da tempestade e Jesus não faz nada. Acabou o dinheiro, Jesus não faz nada. Vou ter que pedir dinheiro para a agiota. Não faz isso, hein, gente? Se for pedir dinheiro para a agiota, pede para a agiota crente, que eles só batem. Não mata. Não, agora eu vou ter que separar de vez. Eu oro, mas Deus não ouve. Então o problema, gente, não é a tempestade, porque tempestade todo mundo sabe que vai passar. Desde uma criança, o meu filho, eu fico morrendo de dó nesse frio. Ele estuda de manhã. Aí tem que chamar o menino para ir para a escola. É terrível. Você tem que sair arrastando ele pelos pés, literalmente, que ele dorme assim na cama, né? Levi, vamos. Às vezes quando não fala assim, mas eu acabei de dormir, porque parece isso, né? Dormiu, já está na hora de acordar. Aí puxa o menino, vai lá, troca ele. Um frio, e se tremendo inteiro. Aí vai escovar os dentes, aí põe o menino sentado assim para escovar os dentes, aí escova. A gente que escova. Aí fala assim, gospe, aí ele faz assim, ó. Aí cai na roupa. É assim. Agora eu falo para ele, termino, falo, não gospe ainda, pera. Aí eu ponho água para o jato ir mais longe, porque só o jato cai no ombro. Eu falo, não é possível, tem que trocar esse moleque tudo de novo. Então, quer dizer, para ele é um problema. Então, com 5 anos de idade, ele já tem uma tempestade para lidar. Entendeu? Isso quando não chega na escola, que tem um outro moleque mais bagunceiro. Ô pai, aquele moleque me empurra. Aquele moleque, qual, Levi? Não aponta. É assim que ele faz. O que ele faz, Levi? Me empurra. A baita tempestade para ele. Então, quer dizer, a tempestade começa desde o comecinho da vida. Desde o início. E não vai acabar nunca. Portanto, o problema aqui não é a tempestade. Até porque o Mar da Galileia, apesar de ser extenso, ele tinha 3 metros de profundidade na maior parte dele. Então o problema não é a tempestade, o problema é um Jesus que dorme.
Como que eu lido com o sono de Jesus? Como que eu concilio a tempestade com a presença de Jesus? Porque eu imagino que ninguém aqui tem dúvida da presença de Jesus. Até porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas o ponto é, por que então não acontece? Isso porque, veja bem, eles obedeceram. Jesus falou assim, vamos sair daqui, vamos passar para o lado de lá. Eles, tá bom. Portanto, como conciliar a tempestade com a obediência? Porque eles não estavam em desobediência. É fácil entender Jonas. Vai para Nínive, ele fala, vou para Tarsis. Chegou lá, tempestade. Mas por quê? Porque estava em desobediência. Isso aí todo mundo entende. Agora, e o que dizer dos discípulos? Vamos para lá, vamos. Tempestade. Por que isso é assim? Você vê que interessante, a Bíblia fala assim, que eles foram até Jesus e disseram assim, versículo 38, Jesus estava dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Eles estavam desesperados. Ir até Jesus e chamar Jesus era a última instância, porque quando você está com um problema, o que você menos quer é chamar o chefe, o líder, não é? Você quer resolver o problema. Você só procura o líder, o chefe do departamento, quando não tem mais o que fazer. E eles foram para lá, eles já estavam molhados. E Jesus estava como? Seco, dormindo. Aí você imagina que eles foram lá e falaram, Jesus, nos ajude. Eles fizeram o quê? Gritaram. A Bíblia fala aqui que os discípulos acordaram e clamaram. Então você sabe, esse grito aqui, ele indica duas coisas. Primeiro, medo. Eles estavam com medo. Medo de morrer. Medo de sucumbir no meio do mar. E a segunda indicação, fé. Mas era uma fé deficiente que eles tinham. Eles até tinham fé, por isso que eles vão até Jesus. Mais uma vez, quando você procura o líder do departamento, é porque você fala assim, eu já fiz tudo que eu podia, agora eu tenho que procurar ele, e eu sei, imagino, penso, creio, acredito que ele pode fazer alguma coisa por mim. Aí você vê que interessante a resposta de Jesus. Jesus perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Portanto, gente, o medo não está relacionado à tempestade, o medo está relacionado a pouca fé. Jesus faz um paralelo. Como é que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? O inverso é real. Se você tem fé, você não precisa ter medo. Então você vê que o problema dos discípulos era o medo, que era a pouca fé. Você sabe, a causa do medo não é a tempestade, a causa do medo é a pouca fé. Portanto, você que está aí me ouvindo, quando você pensa no seu casamento, você tem medo, não é porque o seu marido tem um pezinho no mundo. Quando você olha para a sua vida financeira, você fica inseguro, não é porque administrou mal, é falta de fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Essa é uma frase para você colocar a foto da igreja, foto minha, e escrever, aonde tem medo... Perdão. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Porque é assim que funciona. Ou você tem medo ou você tem fé. Não dá para ter as duas coisas juntas. Você sabe que a fé é quase que inconsequente. Quase que inconsequente. Porque ter fé sobre coisas, sobre o chão firme é fácil. Você não vai ver na Bíblia Pedro falando assim, na praia, na frente, na terra. Senhor, se o Senhor é filho de Deus, manda eu ir até você. Pode vir, ele vai andando no solo. A pergunta é quando na frente dele tem o quê? Água. Então você vê, sair do barco e pôr o pé na água é quase que uma ação inconsequente. Portanto, a fé está muito perto da inconsequência. Você está entendendo o que eu estou falando? Ter fé sobre coisas normais não é fé.
Fé no dia mau. Os discípulos se entregaram ao medo só por um motivo. Porque eles esqueceram que Jesus estava no barco. Você está passando por uma tempestade, você está com medo, o resultado é falta de fé. Mas ainda não é o fim para você. Tem uma coisa que você tem que lembrar. Quem é que está no barco com você? Porque se Cristo está no barco, coisas ruins se transformam em coisas boas. Você sabia disso? Tem uma historinha que fala que tinha um rei e o rei tinha um súdito, que andava com o rei para todo lado. Um dia o rei, numa cavalgada, sofreu um acidente, na época não tinha muito o que fazer, teve que amputar o dedinho. Vamos mudar para você não pensar em outro rei. Teve que amputar o dedão. Não vai que alguém pense que eu estou dando alguma indireta. Perdeu um dos dedos. Aí ele perdeu um dos dedos e volta para casa e fala para esse súdito: Deus não está comigo. Como é que eu vou para uma guerra e volto sem um dedo? Olha aí, eu sou agora um rei deficiente. Passado um tempo, aí logicamente ele ficou muito bravo, né? Porque esse súdito, no final das contas, a culpa caiu sobre o súdito, que ficava cuidando do rei. Aí o rei falou assim: é o seguinte, você vai pagar por isso, você vai ser preso. Prendeu o súdito, o companheiro do rei que protegia ele. Aí foi preso, o rei continuou a vida dele. Houve uma batalha, nessa batalha ele foi parar nas mãos de um povo canibal. O povo canibal falou assim: nós vamos devorar você. A hora que foi colocar ele, falou: não podemos fazer isso. O nosso Deus não aceita um homem deficiente, ele não tem um dedo. Aí ele voltou para o reino dele, feliz da vida, e chamou o súdito, falou: olha, você fala que Deus é bom e Deus é bom mesmo. Eu perdi o dedo, ia morrer lá por uma tribo canibal, não fui morto porque eu não tinha um dedo. Aí ele falou: tá vendo como Deus é bom? Aí o rei falou assim: agora eu não consigo entender, como é que Deus é bom e deixou você estar preso aí? Ele falou: porque eu ia estar com você e eu tenho todos os dedos, eu que ia ser comido por eles. Então você percebe que para aqueles que servem a Deus, uma tempestade se torna um momento para ele conhecer ainda mais o Senhor. Você está passando por uma tempestade, você tem que lembrar quem é que está dormindo. Vai lá acordar ele. Senhor, estou precisando de você. Eu não dou conta, o negócio está muito ruim. Eu não sei mais como resolver, já fiz de tudo. Remei para frente, remei para trás, remei com as mãos, pus o pé para fora do barco, juntei com outros discípulos, mas não tem jeito, tem que ser o Senhor. A Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Você sabe, Jesus estava dormindo porque ele sabia que ele tinha um pai que zelava por ele. Aqueles que sabem que tem um pai que zela por você, para de remar e vai dormir. Até porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. É isso que a Bíblia fala. Tem um texto que fala sobre isso. O Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. É lógico que esse texto não diz respeito a alguém dormir, fechar os olhos. Ah, não vou mais trabalhar, não vou mais cuidar da minha família, eu vou dormir. Não. Quando a Bíblia fala, o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem, é porque dormir é a maior expressão de descanso. Não existe maior expressão de descanso do que dormir, nem viajar. Alguém fala: não, eu estou de férias, eu vou viajar. Como é que você volta da viagem? Cansado, mais cansado do que você foi. Tem que desbravar, não, tem uma praia lá, mas só entra de a pé. Aí você vai, não come bem, você volta mais cansado. Então, a maior expressão de descanso é o quê? Dormir. Portanto, o Senhor dá aos seus amados enquanto eles descansam com a maior profundidade. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor ao ponto de, no meio da tempestade, fazer o que Jesus está fazendo. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Sabe o que os discípulos tinham que fazer? Senhor, vai mais para lá que eu vou deitar aí com você. Aonde você achou esse travesseiro? Tem mais travesseiro aí, porque eu quero deitar. Por quê? Porque é isso que o Senhor estava fazendo. E por que o Senhor fazia isso? Porque ele tinha clareza de que o pai dele sempre tinha provisão. Aqueles que têm clareza de que tem um pai,
tem clareza de que o pai sempre vai ter provisão. O seu pai pode ter falhado com você aqui, na terra. Mas a Bíblia diz que o Senhor não falha. Ele é pai, ele é presente. Você sabe, Jesus, ele conduz os discípulos para o outro lado da margem, sabendo que ia ter uma tempestade. Ou você acha que Jesus foi pego de surpresa? Você acha que Jesus foi pego de surpresa? Ai, o que eu fui fazer com os discípulos? Meu pai, Senhor, eu faço o quê? Não, ele já sabia. Por que então que ele faz isso? Ele podia ter deixado para outro dia. Amanhã cedo nós vamos. Hoje vai dar uma tempestade feia, vai vir um vento lá do Monte Hermon lá, vai dar um problemão. Amanhã cedo a gente vai. Por que ele fez isso? Porque Jesus sabia que toda tempestade é pedagógica. Toda tempestade é pedagógica. Ela ensina. Está passando por uma tempestade? Rapidamente você tem que saber o que essa tempestade quer me ensinar. Porque tempestades são pedagógicas. Ela te ensina a dar valor para coisas que você não dava. Ela corrige os seus passos. Você vê que interessante. Olha o último versículo. Põe para mim o versículo 41. Os discípulos estavam apavorados e perguntando um ao outro. Olha o que eles perguntavam. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? No final das contas, os discípulos não conheciam Jesus. Eles perguntam quem é esse, porque eles não sabiam com profundidade quem Jesus era. O problema não é a tempestade, o problema é a falta de conhecer o Senhor, porque aqueles que conhecem o Senhor têm fé. Os discípulos olham para o outro e falam, quem é ele? Você sabe quem é ele? Você é isso, quem é ele? Quem é ele? Então eu quero dizer uma coisa para você. Você quer vencer a tempestade? Primeira coisa, você tem que conhecer Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse domingo, apresentando Jesus para você. Aqueles que conhecem Jesus têm fé. E aqueles que têm fé passam pela tempestade sem temer. Sem temer. Está numa crise no seu casamento? Não é que você não vai ter problema, não. Vai ter problema. Você vê, os discípulos estavam com Jesus. E os discípulos já eram discípulos. E a tempestade veio. Portanto, a tempestade vai vir. Mas uma coisa é passar pela tempestade sem ter Jesus no barco. O texto fala aqui, ó. Ao anoitecer, disse Jesus, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. O problema é os outros barcos. Por quê? Porque não tinha Jesus deitado neles. O barco dos discípulos tinha Jesus. E os outros barcos, irmão? Nem fala sobre os outros barcos aqui. Por quê? Porque no outro barco podia ter Buda. Buda não ia fazer o negócio resolver. O outro barco podia ter lá Maomé. Podia ter uma imagem de um santo da época. Não ia resolver. Dentro do seu barco tem que ter aquele que criou o céu e a terra. A tempestade foi parar debaixo dos pés de Jesus. Acabou o problema. Você sabe, é interessante porque quando uma tempestade se forma, você olha assim e o céu está de que cor? Cinza, preto, tem raios, as nuvens carregadas. Mas você sabe, aquilo ali está acontecendo, no máximo, a 1 quilômetro da onde você está pisando, para cima. Acima daquilo tem um céu, e tem um sol, e não tem nuvens pretas. E não tem nuvens carregadas. E não tem raio acima daquilo. Sabe por que Jesus dormia? Porque ele estava nesse lugar. Onde há sol, onde há vida. É o lugar onde Cristo mora. Quando aqueles discípulos olhavam para tudo aquilo, era o lugar onde ele habitava. Nuvem escura. Nuvem cheia de trovão. Água é onde eles viam. Eles não podiam ver o sol. Mas o Senhor sabia. Acima dessa tempestade há um sol brilhando. Quando os discípulos acordam ele, o que ele faz? Ele simplesmente traz o ambiente que está acima da tempestade. Ele manda nuvem some daqui, tempestade vai embora, aí o sol brilha. Ele traz o ambiente do céu. Quero falar uma coisa para você.
Se Cristo está no seu barco, Ele vai trazer o ambiente do céu para dentro da sua casa. Ele vai trazer o ambiente do céu para dentro da tua empresa. Ele vai trazer o ambiente do céu para dentro do seu comércio. Ele vai trazer o ambiente do céu para dentro da sua casa. Mas você tem que ter Ele dentro do seu barco. Se Ele não estiver dentro do seu barco, é a história dos outros barcos. O que os outros fizeram? Eu fico imaginando, os outros barcos tudo em volta também, apavorado, olhando para o barco dos discípulos e esperando. A salvação vai vir do barco de vocês. Por quê? Porque o Salvador está aí. Quero falar para você que tem casa, olhando para você e falando, a salvação tem que vir da sua casa, porque a gente sabe que tem Jesus aí. Tem pessoas esperando uma resposta que vai vir de dentro do seu barco. Eles estão perdidos, mas quando eles olham para a popa, tem caixas de dinheiro, tem barras de ouro. Quando eles vão lá para a polpa, tem convênio muito bom. Quando eles olham lá para a polpa, eles vê velas acesas com uma imagem de barro. E o barco deles girando, e a tempestade vindo. Então eles olham para o barco, onde tem discípulos de Jesus. Por quê? Porque dali vem a salvação para todos. Ou você acha que a tempestade parou só no barco onde Jesus estava? O ambiente foi alterado por causa daquele barco. O ambiente vai ser alterado por causa do Cristo que está dentro da tua casa. Ele está no seu barco. Ele quer trazer vida. Ele quer trazer o sol. Ele quer trazer um clima ameno para dentro da tua casa. Mas você tem que conhecer Ele. Você tem que colocar fé nisso. Os discípulos podiam ter dormido com Jesus. Podia ter arrumado um travesseiro. Eles foram lá e chamaram Jesus. Jesus fala, cadê a fé de vocês? Quero falar para você, a melhor coisa é você dormir com Jesus. Mas se você não dá conta, então chama Ele. Senhor, eu não dou conta. Eu sou ansioso, eu não consigo resolver. Eu não consigo mais dar resolução para isso. O Senhor vai falar, você tinha que ter fé. Mas eu vou trazer um ambiente que tem no céu para esse lugar. E o Senhor faz isso. Porque Ele é misericordioso. Ele é bondoso. E Ele está pronto a se apresentar para você. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.